Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tio J aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do nosso livro de matemática, parte 2, livro do sexto ano. O nosso capítulo 8 trata especificamente sobre frações, não é, gente? Lá no nosso livro do capítulo 8, vocês podem abri-lo, tá? Por que o Tio J está fazendo isso? Porque o Tio J percebeu nos últimos dias, nas nossas últimas aulas, videoaulas, que tem muitos alunos, tem um pessoal aí grande, que não está abrindo o seu livro, né? Não está fazendo o básico, que é estudar pelo seu livro. Estão assistindo as videoaulas de maneira rápida, estão indo logo para os exercícios e não estão abrindo o seu livro. E a coisa mais importante que vocês têm a fazer no momento de estudo de vocês é justamente abrir o livro e ler o livro. O livro traz as informações necessárias para o dia a dia de estudos de vocês, tá certo? O Tio J aqui vai comentar algumas coisas para facilitar esse dia a dia de estudo de vocês, e aí aos poucos vocês vão buscando essas informações de maneira individual, como andar de bicicleta. A gente segura um pouquinho, depois deixa vocês por conta própria, tá certo? Então, assim, você já deve ter assistido no vídeo de ontem algumas informações. O vídeo é muito detalhado, o professor é muito bom, então ele traz as informações necessárias para que vocês entendam esse nosso novo conteúdo. Ele também já disse que vocês já estudaram frações no quarto ano, no quinto ano, e estão revendo alguns conceitos, tá certo? E aí é mais fácil a gente levar o conteúdo porque vocês já estudaram esse assunto. Então terão pouca dificuldade, tá certo? Então vamos para o conceito de fração. O conceito de fração aqui na página 63, né, ele traz uma coisa que a gente gosta muito, que são barras de chocolate. E ele traz um exemplo legal. Gabriela ganhou uma barra de chocolate e dividiu com Paola, sua irmã, de forma que a sua porção fosse o triplo da porção de Paola. Observem essa barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela pode ser dividida em 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Só que a porção de Gabriela, ela tem que ser 3 vezes maior, ou seja, o triplo da porção de sua irmã Paola. Olha o que aconteceu. Desses 4 pedaços da barra de chocolate, 3 foram para a Gabriela e 1 apenas para a Paola. A porção de Gabriela é exatamente o triplo da porção de Paola. E a pergunta que ele faz: qual porção representa a parte de chocolate de Gabriela? E qual representa a parte de chocolate que Paola recebeu? Então, se a gente ler aqui embaixo, né? As porções ou partes recebidas pelas irmãs são exemplos de frações. As frações são registradas com um par de números naturais, escritos um em cima do outro e separados por um traço horizontal. O número de cima indica a quantidade de partes tomadas e é chamado de numerador. O número de baixo indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido e é chamado de denominador. Gente, esses conceitos de numerador e denominador são importantíssimos para a construção das nossas frações. É muito simples. Se você lembrar o denominador, o número que fica embaixo dessa barrinha, e o número que fica em cima da barrinha chama-se numerador, não é? O denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Observe o inteiro aqui em cima. A barra de chocolate, 1, 2, 3, 4. E na fração, o número 4 é justamente o número que está no denominador. Muito bem. O número de cima, o numerador, ele representa as partes representadas, as partes retiradas, as partes que representam a quantidade de determinada pessoa. No caso aqui, de Gabriela e de Paola. Qual a quantidade de barrinhas da divisão que Gabriela recebeu? Foi 3. Então, ela recebeu 3 das 4 que existiam. Essa fração a gente vai ver já já como é que ela se lê. 3 quartos. Beleza? Lê-se 3 quartos. E a de Paola? 1 quarto. Ela recebeu um pedaço dos 4 que existiam. Tá certo? Tenho certeza que vocês não terão dificuldades para entender essa estrutura da fração, pois já estudaram isso. Tá ok? E agora, gente, lá na página 65, nós vamos ver
um dos significados de uma fração, que podem ter vários significados, tá certo? Nesse caso aqui, na página 65, é a fração como relação entre parte e todo, né? Aqui tem mais um exemplo de chocolate, que é do nosso amigo Murilo, não o Murilo da nossa sala, é um exemplo. Esse Murilo é o Murilo aqui, exemplo do livro. E no tópico 2 temos o do Pietro, da pizza. Olha o que diz. Pietro viu que a pizza surpresa de sabores estava na promoção e resolveu comprar uma para experimentar. Ao abrir o pedido, ele observou que apenas uma fatia tinha tomate. Observem, essa é a única fatia da pizza que possui tomate. Mas a pizza tem quantas fatias? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pizza foi dividida em 6 fatias, em 6 pedaços. Se eu fosse representar isso como fração, o J vai até riscar o livro dele aqui do lado. Ó. A barrinha de fração. Lembram que o denominador ele vai representar em quantas partes o inteiro foi dividido? Nesse caso aqui, o inteiro é a minha pizza. E a pizza, a minha não, desculpa, a pizza de Pietro, já queria pegar a pizza de Pietro. A pizza de Pietro foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o denominador desta fração é representado pelo número 6. Porque a pizza foi dividida em 6 partes iguais. Certo? E como é que eu representaria o pedaço, o único pedaço que possui tomate? Esse número de fatias que tem tomate vai para o numerador. Representa o número de fatias que tem tomate. Certo? E qual é a fração que representa esse pedaço? 1/6. Um pedaço de um total de 6 pedaços. É o que diz aqui, ó. Considerando o todo de 6 partes, a fração da pizza que representa a quantidade de pedaços com tomate é 1/6. Tudo bem, gente? Fique claro aí, espero que tenham entendido. E as frações, gente, também elas podem representar uma divisão, que é a fração como quociente. Tá? As frações também podem representar divisões, isto é, podem assumir a forma de quociente. Nesse caso, o traço da fração, esse aqui, representa a divisão. Observe as seguintes situações. Eu posso dividir 2 barras de chocolates entre 6 amigos. Ó, 2 barras de chocolates entre 6 amigos, 2/6. Eu posso dividir 3 pacotes de balas para 10 crianças. 3 pacotes de balas para 10 crianças, 3/10. Eu posso dividir o prêmio da loteria no valor de R$300 mil entre 4 ganhadores. 300 mil dividido para 4, tá certo? Então, aqui é a maneira de representar a fração como divisão, que essa barrinha aqui entre eles significaria a divisão, tá certo? E a fração como razão, pessoal? Também é possível utilizar as frações para comparar quantidades. Nesse caso, a fração indica uma razão. Por exemplo, no horário de maior movimento na padaria, pão de qualidade, a cada 4 xícaras de café são vendidas 2 xícaras de cappuccino. Essa relação ela pode ser representada por meio de uma fração, ou seja, uma razão que relacione xícaras de café com xícaras de cappuccino vendidas. Observem, café, cappuccino. A cada 4 xícaras de café, 2 de cappuccino são vendidas no horário de maior movimento, na padaria. Se a relação for de xícaras de café para xícaras de cappuccino vendidas, será representada pela fração 4/2, 4 meios. Agora, se a relação for de xícaras de cappuccino para xícaras de café vendidas, será representada pela fração 2/4, 2/4, igual o professor falou no vídeo do SAIS. Quando eu for fazer a relação de fração como razão, quem vier primeiro vai para o numerador. Observe, a relação foi de xícaras de café para xícaras de cappuccino. Portanto, o café veio primeiro, então a quantidade de café vai para o numerador. E a de cappuccino que veio depois para o denominador. Nesse caso, se a relação for xícaras de cappuccino para xícaras de café, cappuccino veio primeiro. Então, botei 2 em cima no numerador e café, quantidade 4 embaixo no denominador. Certo, gente? Espero que tenham compreendido ontem. Espero que compreendam hoje essa explicação simples, né?
está no livro de vocês. Basta uma leitura com calma e atenção para tudo dar certo. Olha aqui na página 68. O livro do Tio Jota, ele é todo respondido, tá certo? O Tio Jota quer mostrar apenas uma coisa para vocês. Lembra do que nós dissemos? Que no denominador de toda fração está o número de partes que o inteiro foi dividido. E no numerador são as partes consideradas, as partes pintadas. Então, observe esse exemplo aqui, ó, deste quadrado. Ele foi dividido entre 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. Só que apenas 2 estão pintados. O que a questão pede? Observe as imagens e escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura. Então, se eu tenho 2 partes pintadas de um total de 4 partes, olha, o inteiro foi dividido em 4 partes. Então, o denominador é 4. E o numerador? São justamente as partes pintadas, 2 quartos. Olha como é simples. E agora na letra D aqui, ó, eu tenho um triângulo também dividido em vários triângulos. Então, meu primeiro passo é conferir quantos triângulos tem dentro aqui. Quantos triângulos foram criados nessa divisão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos. Observe que já é o denominador, que é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. E o numerador, gente, ele é justamente as partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nonos partes pintadas, tá? Uma atenção especial para a letra D e para a letra F, porque o denominador ele é maior do que 10. Quando o denominador é maior do que 10, para a gente ler essa fração, nós iremos utilizar o quê? 6 dozeavos. Nesse caso, 18 24 avos. Por que tem 12 aqui embaixo? Com certeza é porque o inteiro aqui, no caso essa circunferência, foi dividido em 12 partes iguais. Como se fosse uma pizza dividida em 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E esse grande retângulo aqui, tá? Também dividido agora foi em 24 partes iguais, né? Não preciso conferir tudo, basta eu conferir essas 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Conferir as de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplico 6 vezes 4, dá 24. Esse inteiro foi dividido em 24 partes iguais. E as partes pintadas representam o meu numerador. Certo, gente? Confio em vocês. Sei que vocês foram capazes de responder todo esse exercício, tá certo? Passando aqui só para dar essa luz para vocês quando vocês forem abrir o livro, tá certo? Muito obrigado. Tchau. Até a próxima.